A produção em si não é nem 10% da entrega que você faz no final. Por que eu estou dizendo isso, tá? A produção, ela vai muito mais do que apenas estar ali, set gravando, enfim. A produção, ela vai muito mais além daquilo. Quando você vê uma ficha técnica bem descritiva, ela precisa de muita coisa para aquilo estar acontecendo. Então, eu vou colocar como exemplo o roteiro, um roteirista, que é um princípio básico para você realizar uma produção, mas que às vezes as pessoas não dão tanto valor assim. Então, o roteiro, você tem que sentar um dia com o cliente, fazer um debriefing com tudo que você precisa e depois criar o roteiro, depois ir para uma reunião para aprovação daquele roteiro. Se tiver alguma alteração, volta e depois tem que ir de novo para essa reunião até aprovar de fato. Então, é um dos trabalhos. A parte de atendimento, que é antes do roteiro ainda, você é reconhecido em algum local, e daí a pessoa entra em contato com você, entrando em contato com você, você tem que fazer um atendimento personalizado, você tem que estudar sobre aquele atendimento. Não é apenas uma máquina que você chega para você, ó, eu quero esse, isso, isso, e aí a pessoa vai com um robô assim, ó, não, toma aqui, é esse valor, e acabou. O atendimento não pode ser assim. Hoje em dia, quem realiza um atendimento totalmente automatizado nesse nível, tá sucedido ao fracasso, não vai ganhar aquela proposta, e enfim. Então, você tem que ter em mente, olha, eu estou trabalhando com uma empresa de médio a grande porte, digamos assim. E essa empresa, no mínimo, vai ter 3 contratos ali, 3 propostas comerciais na mesa para falar. Vai ser esse ou aquele. Então, o quanto mais humanizado você for, quanto mais você se dedicar para aquele projeto, no atendimento ainda, mais chances você vai ter de ganhar. Então, recentemente estou conversando com uma pessoa que é para um orçamento lá para novembro, lá para o final do ano, e a gente está no início do ano ainda, só que eu estou fazendo um atendimento personalizado com ela, e eu venho há muito tempo conversando com ela. Já teve 2 outras oportunidades de evento que eu não participei por ter uma outra pessoa ali que ofereceu valores menores e tudo mais, mas ela está sempre voltando para mim porque ela vê o meu atendimento e ela gosta da personalização e tudo mais, vê o quanto eu me dedico para aquele projeto dela também. Então vai muito além daquela produção que eu vou fazer no dia, vai muito além de chamar os técnicos ali, montar o time e ele pro dia ali no time, tá tudo pronto já tá tudo entregue, eu sei quais equipamentos eu tenho que levar, eu sei como que vai ser o roteiro, eu sei como que vai ser a questão de staff, a questão de dinâmica no palco, a questão de entrada, a questão de saída. Então ali no dia é colocar em execução de fato tudo que a gente planejou, mas um planejamento como esse, por exemplo, vai levar meses e meses e meses. Então, quando eu falo que uma produção, muita gente vê assim que uma produção ela é ela é boa, ela é uma produção legal de se fazer e tudo mais, porém, ela vai muito além do que está em set de gravação, tá. Eu coloco esse exemplo, mas existem outros exemplos como o videoclipe. Poxa, videoclipe você tem que ver locação, você tem que ver, captação de áudio, se já foi captado, se não foi captado, se já foi mixado, se não foi mixado, se o local que a gente quer fazer, ele precisa de alguma autorização da prefeitura ou não precisa, se a gente vai precisar de um drone, esse drone eu tenho que a local do drone eu tenho que ter uma permissão da ANAC, enfim. Então, assim, não é só apenas um set de gravação, a gente realiza tudo dentro de um espaço de tempo gigante, e o set de gravação, ele pega tudo que a gente trabalhou nesse espaço de tempo antecedente e traduz ali para aquele dia da produção. E isso sem tirar o fato de pós-produção. Então, muitos vídeos, muitos conteúdos que você consome, às vezes eles são mais demorados na pós-produção do que na produção propriamente dita. Eu vou colocar como exemplo um estilo de vídeo chamado VSL. O VSL é um vídeo que muito motion, com muita edição pesada mesmo, e que a gente realiza também, e recentemente realizamos um aqui com uma pessoa que veio do Rio para cá, pra Curitiba, para realizar com a gente, tudo mais. Então, ali nesse exemplo, a gente tem um roteiro que veio do próprio cliente, porque ele tá pá do lead que ele quer e tudo mais. Então foi mais fácil nesse momento ele criar um roteiro ali, e depois a gente foi com a produção foi meio período apenas. E foi uma pessoa só dentro de set, era uma câmera parada, tudo mais.
Porém, na edição foram quase 40 horas de edição. O fato de ter muito motion, ter muita tem que fazer color, tem que fazer enquadramento, tem que fazer, legenda, tem que fazer muita coisa pós também. Então, quando a gente manda um orçamento para uma pessoa, nós temos que fazer com que ela entenda, de fato, que a produção em si do conteúdo que ela quer, não é apenas ir para um set e gravar e acabou. Tem toda uma pós-produção, uma pré-produção, então acho que a gente tem que especificar mais isso. E acredito que com isso a gente tem mais valor no final, tá? Então, quando você dono de produtora, freelancer e tudo mais, quando você chegar para alguém e falar: "Olha, vai ficar tanto isso e pronto, acabou". Cara, faça umas perguntas antes, faça: "Ó, você já tem um roteiro? Como que é o lead que você quer? Quem você quer atingir com aquele conteúdo?". E, enfim, você discute ali com a pessoa, você vê a melhor forma de fazer, se ele vai fazer o roteiro, se você vai fazer a parte de staff também, a o descritivo no dia, né, a gente chama de ordem do dia ali também, se vai ser necessário uma visita técnica ou não. Então coloca tudo na ponta do lápis, fala: "Ó, isso a gente vai gastar com isso a gente vai gastar com isso". No final das contas, cara, a gente que é empresário, a gente que tá dentro do PJ, no caso, né, a gente tem que ter um faturamento legal no final do mês, a gente tem uma lucratividade legal, mas eles têm que ver o quanto a gente está lucrando também, querendo ou não. A gente tem que mostrar para ele com que o nosso gasto é. E o que que vai ficar para a empresa, o que que vai ficar para você, o que que vai ficar para o produtor, entende? Então, não é só apenas você chegar e falar: "Ó, esse seu vídeo vai estar isso", e acabou. Não. O que eu recomendo profundamente é você chegar e mostrar de tudo, assim, para ele, explicar o descritivo por descritivo, para que você consiga fechar, beleza? Então, esse foi o meu primeiro vídeo do canal, e é isso. É nóis.